Boa noite, alunos. Estamos aqui para tratar de mais um assunto da nossa deliciosa sucessão testamentária. E nós vimos que a sucessão, ela tem a sucessão legítima e ela tem a sucessão testamentária, aquela que a pessoa faz o testamento, né? Então, a sucessão ab intestato, que é aquela que não se fez. E hoje nós vamos tratar aqui da sucessão testamentária, né? Nós vamos ver que, apesar do Código Civil não ter dado um conceito para o testamento, deixou isso para que os doutrinadores o fizessem, né? Então, a sucessão testamentária, ela ocupa grande parte do direito das sucessões em questões de artigos, ou seja, para a sucessão legítima foram deixados poucos artigos e a grande parte dos artigos do direito sucessório trata-se da sucessão testamentária, tá? Apesar dela ser pouco utilizada na sociedade, né? Nós sabemos que a sociedade não tem o hábito de fazer testamento, né? Então, o que é o testamento? É a justa manifestação da vontade sobre aquilo que queremos que se faça depois da morte, né? São características do testamento: negócio jurídico unilateral, negócio jurídico solene, é revogável, é personalíssimo e ele é negócio jurídico gratuito. Então, essas são as características, principais características do testamento. Eu vou estar enviando esse material para vocês e vocês vão verificar cada uma dessas características, tá? Mas eu quero destacar aqui do testamento que a maioria das pessoas pensam que o testamento só pode ser feito se houver partilha de bens a serem partilhados ali. O testamento ele pode se tratar de outros assuntos também, como, por exemplo, ele pode versar sobre a tutela do filho, né? Nomear um tutor para um filho. Ele pode se tratar do funeral, como que você quer que faça seu funeral. O testamento também pode vir ser um instrumento para o reconhecimento de um filho, né? Então, essas características é importante porque se pensam que é só para a partilha de bens ou deixar bens, né, que se usa o testamento, né? Carlos Roberto Gonçalves, ele acrescenta que o testamento ele é um instrumento apropriado para reconhecer filhos, está no 1609, inciso 3º, nomeação de tutor para filhos menores, 1729, parágrafo único, reabilitação de indigno, 1818, né? Instituir uma fundação, né? Imposição de cláusulas restritivas, né? Se houver justo motivo, 1848, e assim por diante. Então, o testamento não necessariamente é só para partilha de bens, tá? Então, quais são as formas ordinárias de testamento? Nós temos o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Essas são as três formas ordinárias de testamento. Testamento público, ele está do 1864 ao 1867 do Código Civil. Testamento cerrado, do 1868 ao 1875. Dê uma lida nesses artigos, né? Destaque o que vocês achar mais importante. Testamento particular, do 1876 ao 1880, tá? Qual que é a característica do testamento cerrado? Ele é considerado um testamento místico, ele é considerado um testamento secreto, tá? Ele é cerrado porque ele é escrito pelo próprio testador ou por alguém a seu pedido e é em caráter sigiloso,
ou seja, depois de aprovado pelo tabelião, na presença de duas testemunhas, podendo ser redigido de forma escrita ou mecânica ou digitalizada. Aí fala, professor, então o tabelião ficou sabendo do que o testador fez. Não, nós vamos ver que essas duas testemunhas aqui, elas são testemunhas apenas formais, né? Saber se foi o testador mesmo que fez, né? Elas não ficam sabendo do conteúdo, elas são testemunhas formais, ou seja, elas estão ali para verificar se aquele ato é verídico, para verificar se ele é uma pessoa capaz de fazer o testamento, né? Então, é considerado testemunhas instrumentais, né? Nós sabemos que tem duas espécies de testemunhas no direito civil. As testemunhas instrumentais, né? Que elas não são testemunhas substanciais, ou seja, ela verifica o instrumento. Foi feito o testamento, foi feito dentro das normas ali, o tabelião recebeu, o tabelião lacrou, né? Então, elas são testemunhas instrumentais e não substanciais, ou seja, elas não sabem o conteúdo daquele testamento. Antigamente, o testamento cerrado, ele era costurado por fio, né? E aquela coisa toda. Hoje em dia, basta lacrar com selos oficiais do cartório, o tabelião assina, o testador assina por cima dos selos e as duas testemunhas também assinam nesses selos. E só é aberto, né? Só é aberto esse testamento por o juiz das sucessões. É a única pessoa que tem direito em abrir esse testamento, tá? Então, você pode dizer assim que o testamento cerrado, ele é secreto, ele é místico, ele é sigiloso, ele precisa ser lacrado e lavrado perante duas testemunhas, tá? Essas são as características do testamento cerrado. O testamento particular, né? Ele já aumenta as testemunhas, né? A principal característica deste testamento, ele também pode ser denominado testamento hológrafo, né? Que é ser totalmente escrito e assinado pelo testador, além de ser lido perante três testemunhas e por elas também assinados. Então, vocês viram a diferença. O cerrado, eles testam que o testamento foi entregue. Este não, o particular, ele já testemunha, ficam sabendo do conteúdo que está dentro do testamento. Três testemunhas, tá? E o testamento público é o testamento escrito pelo tabelião ou por seu substituto, né, em um livro de notas, né, de acordo com as declarações do testador em viva voz, na presença de duas testemunhas. Então, o testamento público, ele volta para duas testemunhas, podendo servir-se de minutas, notas e até apontamentos. Essas formalidades, né, torna-se a espécie de testamento mais segura. Por quê? Do que as outras espécies, porque as testemunhas, elas estão cientes do que foi escrito, o tabelião está ciente porque ele ajudou a redigir, então fala-se que é uma das formas mais segura é o testamento público. Olha o que diz o 1864. Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção de declaração de vontade em partes impressas de livros de notas, desde que rubricada todas as páginas pelo testador, se mais de uma, tá? Então, se o testamento tiver mais de uma página, todas as páginas serão publicadas, serão rubricadas, tá? No próximo vídeo, nós vamos falar dos testamentos especiais. Até a próxima gravação.